Muito bem, meus amigos, muito boa tarde, mais um vídeo para o nosso canal. Estamos agora na plataforma itinerante. Quem está visitando hoje, aqui o companheiro Garnizé. Vocês que não conhecem, eu vou passar uma pequena amostra do que ele já faz, do que ele anda fazendo. Além de multi-instrumentista, ele é professor, teólogo da música e, entre outras coisas, muito material, um conhecedor da música, não só brasileira, afro-brasileira e internacional. Quem está presente aqui com a gente é também o músico limoeirense Mano de Bahia. Colocava o pandeiro. Pode falar, você colocava o pandeiro. Eu sou de família tradicional de coco e ciranda, né? Mas eu nunca me apaixonei por pandeiro, assim, nunca fui. Eu era apaixonado por pandeiros que chegaram aqui de um jeito e se transformaram. Porque, por exemplo, no Irã, o pandeiro no Irã chama daf. No Marrocos chama bendi. E é muito louco, bicho. Eu tenho uma coleção assim. Aí você vai pro Maranhão, já viu os pandeiros do Maranhão, como é que é? São pandeiros grandes, né, de boi. No Senegal tem, chama acico. E é tocado com mão e pé na ilha de Goré. Aí pandeiro brasileiro virou uma coisa é muito peculiar hoje. Quando tu chega, as pessoas utilizam o instrumento hoje para coco, para ciranda, para tudo, para vale marinho. Mas é foda. A minha parada mesmo, cara, desde que eu me entendo de gente, quando comecei a tocar, eu fui um cara eu sempre fui muito musical, né, por ser de família tradicional. Na casa da minha tia, do meu avô, sempre tinha coco e ciranda. Aí eu vi o Rui Cotó tocar, né, que era da tua família, não sei o que lá. E geralmente era festa junina, né? E minha família tinha uma escola de samba, que chama Coro de Gato. Então assim, eu desde porreta, e ninguém queria deixar eu tocar porque eu era pequeno demais, bicho. Isso é foda, bicho. E aí é por isso que eu hoje sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Eu acho que eu não conseguiria fazer outra coisa, não. Sala de aula eu não quero mais estar em sala de aula. Eu quero estar em sala de aula ensinando o que faz. É o que eu faço, né? Por mais que minha formação seja de historiador, mas eu prefiro ensinar música, né? E aí você pode fazer o recorte antropológico, histórico, social, político, religioso. Pode falar de pandeiro e falar de revolução. A gente pode pegar um tambor de maracatu e falar de transformação. Revolução, transformação. Quer dizer que o pandeiro tem origem árabe? Sim, árabe. E entrou pelo Nordeste, né? Especialmente pelo Pernambuco, né? E aí em cada lugar tem um lugar que foi. Por exemplo, eu vou para a Índia, o nome do pandeiro lá na Índia chama canjira. Isso. E é pele de peixe e só tem uma pratunela. No Irã chama daf. Bendi no Marrocos. Sabe? Tem cada lugar, né? Realmente vira nome americanizado, né? From Drums, né? From Drums é nome pro pandeiro, né? Mas isso aqui chama tamborim, cara, nos Estados Unidos. Tamborim é o tamborim, que é diferente, né? O tamborim da gente é diferente. Tamborim é de mão, né? É igual a gente usa, né? Eu te corrigi ali, até peço desculpa, né? Porque a palavra alfaia virou um nome comum, né, cara? Muitas pessoas falam que porque alfaia não é alfaiate. Não, isso não tem nada a ver. Alfaia é uma zabumba, zabumba, melê, ilu, que é um nome genérico para todos os tambores, bombo, tambor, mas alfaia não. Alfaia virou de 1990 para cá. Clichê. Virou clichê igual o mestre maracatu, né, bicho? Todo mundo agora é mestre maracatu. Antigamente era diretor de apito. Agora todo mundo virou mestre maracatu. Eu vejo menino com 17 anos de idade e mestre maracatu. Desculpa, o que é que tu vai me ensinar com 17 anos de idade? Por mais que ele tenha... O que é mestre? Sabe, o que é ser mestre? Essa responsabilidade de você passar conhecimento, de passar respeito para o próximo. Né? Respeitar a própria cultura, né? Sim, eu acho que tudo é mutável, né, cara? A única coisa permanente é a impermanência. Então tudo se transforma também. Né? Então, mas eu não vou chamar de mestre, né? Vou chamar pelo nome, né? Com todo respeito. Seu fulano de tal, seu ciclano de tal. Mas mestre fulano, não vou chamar. Eu não chamava meu mestre griot, né? Que tinha 86 anos, não chamava de mestre, chamava pelo nome.
É outra coisa que virou moda no Brasil. Todo mundo agora é griot. Coloca na cabeça. Essa palavra griot só tem no norte da África. Não tem no Brasil. Quer dizer? É aquele que carrega o conhecimento da sua comunidade, que é traduzido de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho. Então, assim, isso, sabe, isso tem outro nome. Na realidade, o griot é uma palavra em inglês, né, cara? Na realidade, a palavra certa é gel. Só tem em Burkina, Senegal, Mali, Mauritânia e Gâmbia. E Costa do Marfim. E nenhum outro lugar mais da África tem. Como se fala em candomblé, eu fui fazer eu fui para o Senegal 5 ou 6 vezes já para o Senegal. E na última eu fui para gravar o documentário, a menina que estava trabalhando comigo, eu achei que eu ia encontrar candomblé aqui. Olha só, candomblé só tem no Brasil. Religião animista você vai encontrar de relação com o orixá na Nigéria, no Benin, em Gana, em Camarões, em Togo. São esses lugares que tem orixá e que tem voodoo. Em outro lugar você não vai encontrar. Orixá só tem na Nigéria e nesses 4 outros países. A palavra candomblé é a palavra francesa, que vem de candombe, que quer dizer ato de orar, de estar junto. Por exemplo, a gente tem 2 palavras que a gente foi inventada aqui no Brasil: Yalorixá e Babalorixá. Você não vai encontrar essas palavras lá na Nigéria, Babalorixá e Yalorixá. Você vai encontrar Oluo, Adifá, Babalaô, mas Babalorixá não. Eu acho muita prepotência ser pai de um orixá, por exemplo, mãe de um orixá. Que babá é pai, né? Orixá é aquilo que está na sua cabeça, no seu, não é? Então eu acho, e essa relação, né, cara, que a minha relação com música é desde muito pequeno, e sempre com recorte social, né, cara? Eu venho numa cidade que deve conhecer muito bem, que é a mesma cidade do Adiel, Camaragibe. Cidade de Camará. Que quer dizer erva cidreira, né? Yeah. Camará, erva cidreira. É o que? Era uma usina, não? Não era porque tinha muita erva cidreira, né, cara? E aí dizem que é uma tribo, tem nada a ver com tribo. A tribo Camará nem aqui existiu, nessa região aqui. Reinvenção para vender a cidade, né? Camaragibe quer dizer Rio dos Camarás, né? Em Tupi-Guarani, né? Tem nada a ver com... É igual você usar a palavra tamoio. Não, porque a tribo tamoio não existe, essa tribo é inexistente. O que existiu foi a Confederação dos Tamoios, que era a reunião de todas das tribos indígenas que existiam no país. Mas a etnia tamoio nunca ouvi falar. E essa minha coisa da relação. Eu comecei a tocar muito cedo, cara. Tu começou a tocar com quantos anos? Rapaz, eu acho que com uns 18 por aí. Na Não faz muito tempo não, né? Com 20, né? Conheci de Batera, né? Quem? Cid Batera. Não. Meu irmãozaço. Pronto. Aí a gente montou uma banda lá. Foi a minha primeira experiência assim. Aí eu sempre arranhando alguma coisa de percussão. E ele gostava de... que eu cantava, não tinha nada a ver com cultura popular, embora eu já tinha tudo isso no quintal. Mas aí a gente estava muito ligado no rock, né? Jovem, né? Querendo fazer a revolução e tal. Aí montamos a banda Candelabro. Pô. Com Cid. Eu sei, pô. Aí depois não foi pra frente, aí foi quando eu fui dar atenção ao que realmente eu tinha no quintal. Aí surgiu a ideia com meus irmãos, 2 irmãos, de fazer o coco. Aí já tinha ouvido Zé Teté na feira, né? Nas fitas lá. Não tem como fugir, né, cara? Não tem não. Pernambucano que nasce ou na área metropolitana, ou no Agreste, ou no Meridional, ou na Mata Norte. Não. A gente lida com isso. Você vai dormir ouvindo coco, vai dormir ouvindo ciranda, acorda, vai dormir ouvindo candomblé, seja ele de Jurema, Umbanda ou o candomblé de específico da Nigéria, né? Ou Angola também. Então, eu não tinha como fugir disso. Desde porrete, escutando também, escola de samba, ciranda, muita ciranda, tem muita ciranda. Um bombardeio, né? Então não tem como você... Sabe que o que eu fico triste, cara? Por exemplo, eu sou muito antes do movimento Mangue Beat, dessa coisa toda, né? Eu sou do movimento rock and roll da década de 80, pra você ter ideia. Do Beco do Barato, não? Do Beco do Rato. Beco do Rato, no centro do Recife.
onde tinha o Cinema Veneza. Inclusive, eu sou citado no livro do Zé Teles, do Frevo Mangue Beat, a minha banda, né? A minha banda é uma das mais antigas, que é o The X. No filme pesado do Wilfred, a gente tá lá também. Então, assim, eu sou anti isso tudo. E eu lembro que quando eu comecei a tocar, né, o Austin me chamou para tocar na banda, né? Eu dançava break, olha só que louco. Ouvia rap, metal e era candomblessista. Aí todo mundo, e geralmente branco é coisa de gente de classe média, né? A minha banda era de Camaragibe, lá na Metropolitana do Recife. 3 caras pobres, 2 negros e um branco tocando. Tu vai chamar um cara que é candomblessista, o cara dança break, escuta rap, sabe? Você tem que ter uma linha só. Né? Eu nunca tive essa linha só. Eu sempre fui o cara dos tentáculos. Porque tudo tá ligado, né? Quando você vê alguém dizendo, fulano é rock and roll, pode ser um baracho cirandeiro, né? Vai depender da... Né? Sila é rock and roll. Não, tu acha que maracatu rural é o quê, velho? Pô, isso é hardcore demais, cara. Frevo de rua, drum bass. Saca, velho? Então, quando começa a fazer essas ligações... Voltando, o que me deixa triste, por exemplo, é essa coisa da gente ter isso tão próximo da gente e a gente não saber utilizar, sabe? Como ferramenta de transformação, de agente multiplicador da história e de tirar, de você virar referência, por exemplo, hoje na minha comunidade eu virei referência, mas depois de muito sofrimento, bicho. Eu chego na rua hoje e ninguém vai falar comigo, tu te vi na TV, tu tava na Europa. Isso pra mim enche meu ego, eu fico feliz, né? E assim, eu sempre fui muito, muito ambicioso, né? Eu não tenho dinheiro, mas tem uma frase que minha mãe falava o seguinte: meu filho, olha só, podem tirar tua roupa, tua comida, tua casa, teu dinheiro, mas o teu conhecimento ninguém vai tirar, porque o teu conhecimento é o teu conhecimento, tu adquiriu ele. É o teu conhecimento. Então, a coisa que eu faço, nego, quando eu chego num lugar, é primeiro ver quem está ao meu redor. Eu aprendi muito com os velhos, meu irmão. Aprendo até hoje. Seja na África ou na Europa, ou em qualquer lugar que eu vou procurar os velhinhos, velho. Com certeza. Procuro os velhos e estou ali, sabe? E você tem que dar o retorno também. Eu suguei muito da África, cara. Como a Maria Elisa fala, a África é um poço de conhecimento inesgotável. Mas a gente tem que também tá fazendo a parte da gente, sabe? Eu fiz minha parte. E quero fazer várias outras. Porque eu tirei muito dali, cara. Eu sugo todo dia mesmo. Eu escuto música africana durante o dia inteiro, velho. A minha casa é música africana e cubana o dia inteiro. E música popular pernambucana. Tradicional pernambucana. Coco, ciranda, frevo, maracatu de baxô, sabe? Isso não sai da minha casa. Tá lá, eu ouço todo dia. Eu acordo, vou dormir escutando música, acordo, faço amor escutando música, sabe? E que me salvou, né, nego, também, né? Como eu falei hoje de manhã lá no Brejinho, a música me fez sair de um caminho que eu estou muito grato hoje, né? Hoje aqui a gente está conversando aqui agora, mas eu poderia ter ido pro outro lado, nego. Isso era muito fácil, né? Porra, bicho. Tem uma frase de Bezerra que diz assim: e se não fosse o samba, quem sabe hoje eu seria do bicho, né? Eu falo mesmo. Isso é verdade. Eu posso carregar isso pro resto da minha vida. Porque tu mora na comunidade, a minha cidade foi a 4ª mais violenta do mundo. Minha cidade, todo final de semana era adolescente assassinado por outros adolescentes, ou por guerra de gangue, ou pela questão do número de justiceiro que tem na minha comunidade, que tem até hoje. Então assim, eu sempre me dei bem com todo mundo, com traficante, com matador, com policial, com delegado, com freira, com evangélico. Eu acho que acima de tudo está o respeito. Isso é o que acontecia. Eu tenho um episódio muito doido, né? Eu sempre fui envolvido com política, né, cara? E música e política. E aí eu lembro que ia ter a eleição para o delegado do orçamento participativo lá em Camaragibe. Aí tu tem que se candidatar, Garnizé, tu tem que se candidatar. Eu, nessa época eu era cheio de piercing, né? Eu tinha piercing aqui, piercing na sobrancelha, todo tatuado. Aí eu cheguei de camiseta, bermudão, de skate, de tênis rasgado e me candidatei. E eu fui de alguma propaganda mesmo. Eu ganhei a eleição, cara. E o traficante da minha área descobriu que eu tinha sido eleito delegado do orçamento participativo. Delegado.
Aí eu cheguei lá, o cara, fulano quer falar contigo. E lá, então quer dizer agora que tu é delegado? Não, cara, eu sou delegado do orçamento participativo. Que porra é essa, rapaz? Explica que porra é essa aí, porque porra, tu é delegado, rapaz. Tu sabe toda a transação da renda aqui. Eu digo, meu irmão, olha, eu vou ser um delegado que eu vou discutir com a população onde o dinheiro da prefeitura vai ser investido, se vai ser em educação, em saúde, em saneamento básico. Ah, bicho, então tá tranquilo. O cara achava que eu ia virar delegado de polícia, cara. Fizesse algum comercial? Fiz vários comerciais. Mas tu cantava rap, não, né? Eu era do Faça Subúrbio, né? Eu era batera do Faça Subúrbio. Poxa, tá vendo? Então o Cid foi o cara que produziu o primeiro demo, a primeira demo. Ele e o Gabriel. Primeira demo do Faça Subúrbio. E a gente ganhou prêmio pra cacete, né? Que massa, velho. Conheço o Zebral. Eu fui batera do Faça durante 12 anos, né? Aí quando eu recebi a proposta, primeiro era pra tocar no Rapa, né? E aí eu meio que abdiquei, eu disse, não vou não, porque isso vai ser furada. E aí quando o Yuka tomou os tiros, eu acabei aceitando, fui pra lá pro Rio e montei o Furto com ele. E aí convidei o Mr. Jan, né, que era Jamilson, Jan da Silva. Fui pra lá também, e aí desde então tô 17 anos no Rio, cara. É o Furto até hoje, não? Então o Yuka faz o trabalho dele, né? Tem um disco só, a gente só lançou um disco. Mas o Faces era peso. Era porrada, né, cara? Eu lembro que... Eu acho que a gente era a banda do momento no Pernambuco, velho. Tem um show ali não sei se foi no Armazém 14. Armazém 14. Lotado. Cara, Lançamento eu jogava skate. lançamento do CD, pô. Lançamento do CD. Lançamento do CD. Música, de novo, a justiça é feita. 5 músicas. Peso. Homens fardados. Eu lembro que a gente alugou um carro antigo. Olha, falando igual o carioca. A gente alugou um carro antigo, né, bicho? É isso mesmo. Aquele carro, não sei se era um Simca-Xambó. A gente chegou, todo mundo engravatado, né? Parecia gangster, né? Aí descemos, pô, eu lembro de gente pra caramba nesse show aí. Ah, tem outro, né? Tem a prisão da gente, né? A gente foi preso, né? A banda foi presa, né? Muito obrigado. E aí fui preso logo eu, o cara falou, prenda o de toca aí que ele é o político. Eu fui o primeiro que foi algemado. E Zebral e Tiger, né? E eu tinha pista, o policial dizia, canta agora, polícia para quem precisa. Vou arrancar esse pista na porrada, o cara dizia pra mim, e eu calado assim, meio que... Homens fardados mesmo. E aí foi um rebucetei nessa época, né? É de quem essa música? Tiger? É do Tiger e do Brau. É do Tiger, essa letra do Tiger. Aí o Miguel Reis, na época, era o governador, recebeu a gente, né? E aí na mesma semana tinha um show do Rapa num circuito de surf em Maracaípe. E o Rapa chamou a gente para fazer uma participação. Na frente da restauração a gente ia preso de novo. 3 dias depois que a gente foi preso na parte de exposição, a gente foi preso de novo na frente na frente do Colégio Contato. Ali na frente da escola. Eu lembro, daquela escola, Contato, né, com a Boa Vista. E, bicho. E aí eu fui embora. Depois que eu abandonei o Faço, fui pro Rio, né, cara? Passou quanto tempo a banda parada depois disso? Não, a banda continuou, porque o Perna, né, que era meu road, né, assumiu. E aí a banda continuou, né? O Massacre foi também para São Paulo, para o Rio também. E fez Tá lá. um trabalho com o Marcelo, foi? Com Marcelo Santana. MM, né? MM Dub. E eu continuei, né? Aí fui tocar com um monte de gente, né? Aí fiz coisa com a Marisa Monte, com o Mano Tchau. E aí eu sempre fui muito apaixonado por música africana, né, cara? Sempre. Assim, eu sempre falo que a África é ponto de retorno para todo brasileiro, né? Eu vejo um monte de gente aí que quando ganha dinheiro vai para a Europa, né? Principalmente a galera da comunidade negra. Acho que tem que ir pro teu ponto de retorno, cara. De onde sai tudo, onde acontece tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que ir para lá saber de onde a gente veio, saber nossa origem. Então eu fui muito louco, né, cara? Porque eu comecei a tocar com um africano, né? Nesse meio tempo de não Rio, eu comecei a tocar com um cara do Congo. E aí nessa de turnê, aí vai pro Zaire, vai pro Congo, vai pra Angola, volta pro Rio, vai pra Europa. E aí numa dessas eu fui para um festival. E aí era na Nigéria o festival. E aí não teve festival porque tava a guerra de muçulmano e cristão. E eu disse, sabe uma coisa, vou pegar minha passagem e vou para o Senegal, vou conhecer meu mestre. Aí comprei uma passagem da Nigéria para o Senegal e fui conhecer o meu mestre, do Jai Rose. Eu cheguei no Senegal sem dar uma palavra em Wolof, sem falar
pouquíssimo francês. E aí fui catar ele. E foi incrível, porque assim, me tratou, sabe, como fosse um membro da família. Me fez esperar 4 horas lá, vendo a família inteira ensaiar, assim, eu pegando o instrumento, doido para pegar no instrumento, ele não deixava eu pegar. E aí virou uma amizade absurda, né? E eu comecei a pesquisar o repique de samba, né? Porque o sabá, que é um instrumento que ele criou no Senegal, tem muito a ver com o repique de samba. E eu comecei a pesquisar. E aí foi nessa idas e vindas, eu descobri o tão pobre o país era no sentido de material, não de conhecimento. E foi quando eu conheci uma professora que eu vi essa professora dando aula embaixo do baobá, até contei para os meninos hoje lá em Brejinho. E isso me emocionou quando eu vi aquilo ali, né, cara? Porque eu sou educador também. Então, qual é o educador que não vai se emocionar vendo uma professora dando aula para um monte de pretinho embaixo de um baobá, sabe? E não tinha onde escrever, não tinha onde... Eu disse, pô, bicho. E aí, como é que eu vou ajudar? Sabe? Vou fazer o quê? E quando eu voltei para o Brasil, eu estava aberto, né? Na época ainda era o governo Dilma, né? Não era Lula ainda, era Lula. E aí, eu acho que a gente que é no Nordeste, a gente teve essas possibilidades, né, cara, de galgar, né? Porque eu acho que o governo abriu muito para, né, a gente, só voltando um pouquinho, sem querer babar o PT ou qualquer outra pessoa. Sou lulista mesmo, sou dilmista mesmo, e sabe, porque a minha vida, enquanto educador, enquanto figura, agente multiplicador da história, melhorou muito nesse governo. Porque nos outros, bicho, o cara que é nordestino era colocado de lado, né? Então estava aberto o edital para o prêmio, era Prêmio de Arte Negra. Olha aí, isso é para confirmar o Prêmio de Arte Negra. Atende que é a mulher, cara. Por isso... É polícia, cara. A camisa? Hein? A tua camisa? Sim, por isso a camisa. Por isso a camisa. Não, mas por isso a camisa só não, né? Assim, eu não concordo, né, bicho? Não dá pra você... A camisa em si, ela reflete o pensamento. O meu pensamento, eu acho, de milhões de brasileiros, né, cara? De nordestinos. E eu não vou entrar nessa coisa. Você tem direito de votar em quem você quiser. Agora, é inadmissível um negro, um pobre, um gay... um nordestino, ou seja lá quem for, sabe, aceitar o que esse cara tá pregando, né, cara? Então, assim, isso me fere eu acho que é uma questão moral, sabe? Não é uma questão de escolha, é uma questão de moralidade, sabe? Mas, então, eu, voltando, né, porque a minha história é grande, cara, que se entrelaçam por tantas histórias de outros garnizés que tem mundo afora. Eu fui personagem do filme 2000, né? Eu acho que o conhecimento, o reconhecimento do meu trabalho veio por conta do filme também. O Rap do Pequeno Príncipe, né? E aí, em 2000, eu fui para um festival de cinema. Eu fui para vários festivais de cinema, né? Brasil e fora do Brasil. E aí, meu sonho era ir para Cuba. Eu tinha terminado a faculdade, mas eu queria fazer uma pós em etnomusicologia, que na época não existia essa terminologia ainda, era pesquisador musical. E eu fui para o festival. E aí eu conheci o Abel Pietro, que era o ministro da Cultura, né? E aí ele fez uma pergunta para mim que eu não esqueço nunca mais. Pô, qual é o seu sonho? Eu falei, pô, eu tenho vários sonhos, né? Um deles está se realizando, que é virar... Eu virei personagem numa tela de cinema. Eu nunca ia me imaginar numa tela daquela de 18 metros, né, quadrado. Eu tava lá, era eu, mas era eu em vários outros garnizés que estavam ali. E ele disse, pô, eu consigo uma bolsa para você no Instituto Superior de Artes, mas eu não tenho grana para bancar a sua ida, sua vinda e sua estada aqui. E aí nessa época o Lula era candidato. E aí eu era da Juventude, eu sou do PT, eu sou petista, não vou mentir, não fujo da raia, falo isso com muito orgulho. Falo isso com muito orgulho, porque eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de nada. Eu acho vergonha você pegar alguma coisa que não é sua e levar. Né? E aí eu fui para uma reunião em São Paulo, pela Juventude do PT, para passar o Rap do Pequeno Príncipe. E nessa reunião estava o Augusto Chiquem, estava o Lula, estava o Genuíno, estava todos os meus amigos da Juventude Jovem, da Juventude do PT, Juventude Jovem, Juventude do PT, e estava o Zé Disseu. E eu tinha feito uma carta
Eu disse, pô, vou entregar. E eu resolvi entregar a carta para ele. E o PT me bancou, né, cara? Assim, comprou minha briga, né? Porque geralmente o PT só bancava quem estudava medicina ou quem fazia cinema, nunca um músico. Eu acho que eu fui o primeiro músico bancado pelo PT para estudar em Cuba. Eu ficava indo e voltando, né? Ia para lá, fazia um módulo, voltava. E eu tinha que colocar para fora todo o meu conhecimento que eu adquiri lá. Voltei para Recife, montei a primeira banda afro-cubana em Pernambuco. Acho por que não dizer do Nordeste? Era eu, Jorge Ribas, Cláudio Negão, Fabiano Bessola, Samuel Negão, Fabiola, que canta no Voz Nagô, né? Chama Los Mambis Santeiros. Eu lembro que a gente tocou numa Terça Negra e saiu uma matéria no jornal. Todo mundo achava que a gente era cubano, porque não, vai todo mundo se vestir igual cubano, pô. Todo mundo de bata, desfilar branco na cabeça, calça branca, os 3 batar e Netinho Salles, que está morando na Alemanha agora. Pô, virou sucesso, né? Aí eu lembro que Maria Helena cantou nesse dia, que é do Oea Tocolê. E daí depois eu fui embora, depois dessa história toda, de criar isso tudo, eu acabei indo morar no Rio de Janeiro. Mas a minha vida sempre foi galgada com música, com esses recortes, sabe, cara, assim. Eu acho que música tem esse poder, né, cara? E música não envelhece. Não vai envelhecer nunca, né? Principalmente as músicas que lidam com que transmitem alguma coisa, né? Por exemplo, se a gente for falar de uma música famosa aqui, cita uma música famosa aqui, que remete a alguma coisa de política ou... Geraldo André. Tudo bem, você está falando um direitista, vai estar tranquilo, caminhando e cantando. Foi a primeira música que chegou. Mas né? Mas ele é de direita, é um cara. Né? Eu vou Imagine. John Lennon. Tears for Dias, do Fela Kuti, do Black President. Water, do Black President. Que mais? Bob, né? Bob Marley, Peter Tosh. Buffalo Soldiers, War, Legalize It, Peter Tosh. São músicas que isso não vai morrer nunca, cara. As tradicionais também. Se a gente puxar mais pro Brasil, que país é esse? Eu ia citar outro, mas não vou não, porque ele virou coxinha azeda e com varizes. Não vou citar esse não. Ele ficou inútil agora, né? Esse cara que fez a música. Sabe o que eu tô falando, assim? Não? O Roger do Traje a Rigor. E foi? Virou bobão, exatamente. Lobão. Pra rimar com... Lobão. Meu amigo João Luiz. Então, assim, não vai morrer nunca, né, cara? Mas são músicas que tem um recorte ideológico, não no sentido de, é esse o caminho político, social. Todos os maracatus. Até hoje Lia canta, né? Essa ciranda que me deu. E parece que... O Baracho, né? Baracho. Ou sei lá quem mais. Seu Luiz de França. Lanceiros vão pra rua. Que sonho tão bonito. Não me deixaram. Os freios, né? Não, todos, né? Ascenso, Capiba, entendeu? É do Lobo. Então, isso está intrínseco pra gente, cara. Quem é pernambucano não vai deixar nunca de ouvir isso. Então, eu acho que as pessoas que estão lá fora não sabem o quanto é importante, né? Olha só, cara, a gente tem um hino que exalta a altura dos coqueiros, cara. Olha quanto grandioso o estado é. Salve a terra dos altos coqueiros, cara. Me diz qual o hino no mundo vai falar dos seus coqueiros, cara. Tem uma frase do Roger, né? Num filme, no Texas Hotel, que ele fala: se Deus tivesse colocar um piercing no mundo, ele colocaria em Recife, porque Recife é o umbigo do mundo. Eu já traduzo, né? Se ele tivesse colocado, ele colocaria em Pernambuco. Pernambuco é o umbigo do mundo, cara. A gente é um umbigo, como a gente fala, é o umbigo do mundo. Tem de tudo aqui, cara.
A gente fala que, né, de tão grandioso a gente tem um pouco. Não. Tá vendo? Cultura inútil, mas que serve para alguma coisa. Todo mundo tem Você sabe que se juntar o rio Capibaribe com o Beberibe forma o mar, né? Sabe disso, né? O mar se forma em Pernambuco também, né? Vê como a gente é grandioso, né, cara? Não, sem balela, né, cara? A gente é muito rico, cara. E essa riqueza, né, muitas vezes, na maioria das vezes que eu vou lá para fora, né, para Europa, para África, para qualquer país da América do Sul, vou para a Ásia mesmo, que eu já fui várias vezes, para Singapura, para Indonésia, do workshop. Quando eu falo em Pernambuco, sabe, brilha os olhos. Eu falo, tem que beber daquela água, tem que ir lá conhecer. Meus alunos foram lá em Tracunhã agora. Foram lá, foi para Sambada. Tem que ir lá, vai em Pernambuco, tem que ir lá em Sambada. Sabe? Então, assim, não dá para você fugir disso. Então, eu sou esse agente, sabe? Você é um agente também, o João é um agente. Todo mundo aqui é agente. Isso aqui é uma rede que a gente está fazendo aqui agora. Não é que a gente esteja fazendo essa gravação, isso aqui é uma rede, né? Tu acha que em algum momento eu não vou voltar depois, pô, vamos fazer de novo lá. Isso é tudo troca. E a gente é muito... O pernambucano é muito muito solícito, né, cara? Com qualquer pessoa, principalmente com outro pernambucano. Porque a gente fala assim, vamos montar uma banda, e a gente monta a banda. No Rio não tem isso não. No Rio eu te ligo. Vem tocar aqui que depois a gente vai né, e dá uma... No Rio assim eu te ligo e ele já sabe o que é, né? Apertou o botão do funk off, né? Pra não dizer a palavra qualquer. Então assim... E a música consegue unir, ó. Tu é de Tracunha, eu sou de Camaragibe. Tô num espaço lindo aqui, que é em Limoeiro. Já vim de outro, lá de Brejinho, que é outro lugar maravilhoso. Então, assim, isso é a música que faz isso, né, cara? Então, assim, eu só tenho... Às vezes eu agradeço, sabe? A gente reclama por tão pouco, cara. Reclama por tão pouco, sabe? E eu acho que essa proposta, né, ou essas propostas que o João propõe, vim fazer um trabalho no Ibrejinho e depois vim para Limoeiro e estar aqui nesse espaço, né, de coletivo, né, de troca, é de suma importância, né? E eu falo pra caralho. Eu estou feliz de ter conhecido você e de estar aqui compartilhando, né, da sua história, aprendendo. Não, a gente tá trocando aqui, é tudo aprendizado e troca, cara. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei no Candomblé, né, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade, né? No Candomblé é bar. Os 3 Ilu tocando lá. Sei que tem uma hora que parou assim, eu peguei o Ilu e comecei a tocar. Eu não esqueço nunca mais do nego velho tocando, tinha uma mão enorme assim, era seu Bill Grande o nome dele. Aí eu comecei a batucar no Ilu, esse menino vai ser organo de mão cheia. Mas minha mãe nunca, meu pai, né? Meu pai era um erro carrancudo, ainda é até hoje. Né? Aí minha mãe ia no Candomblé, minha mãe foi várias vezes. Aí meu pai não queria, não gostava não. Quando eu comecei a cantar, minha mãe disse, meu filho, é isso que você quer mesmo? Ela foi me ver cantar e teve um cara do lado dela que disse, isso aí só serve pra ele mesmo. Ela chegou assim toda tímida e disse assim, ô meu filho, tem certeza que você quer isso pra você? Não tenho só certeza não, mãe, eu já tô, né? Subir no palco, né? A gente não se contenta, né? Pois só é. Com... É minha droga, cara. A inquietude rola, você quer fazer, não quer estar só no palco, quer estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo, né? Levando para outras pessoas, compartilhando, dizendo que não é só tocar e ganhar um cachê. Sim. Né? Passar um pouco do seu saber também. Já toquei para 5 pessoas, cara. Para cima. 7. Não faço subúrbio. 7. Já chegando, não tinha ninguém. Depois veio. Depois era multidão. Assim, e isso é tudo aprendizado, né, cara? E agora você está com várias histórias, né? Já percorreu, já está com... Eu já tenho filho, né? Filhos. Já tenho um filme, já plantei árvore. Livro. Falta o livro agora, né? Mas tem várias teses falando sobre mim, doutorado. Então, assim, virar objeto de estudo é muito fácil. Eu quero um dia escrever a minha parada, entendeu? Mas eu quero escrever com música. Não quero parar aí. Porque é muito melhor você fazer. Escrevendo, né? Oi? Já está escrevendo? Tô escrevendo, sabe assim, mas às vezes, como eu estava falando para tu, às vezes eu canso de colocar
cereja no bolo dos outros, sabe? É bom você partilhar seu conhecimento, mas também você fazer a sua parada, sabe? Não é para ganhar dinheiro, é só para historiografar, para dizer, pô, eu fiz alguma coisa, tá aqui, sabe? Tô vendo um monte de amigo meu que estão trabalhando aí, Gilu, Lucas dos Prazeres, são meus amigos, sabe? Da Lua, sabe? Marquinhos Axé, que faleceu, finado, e tantas outras pessoas. Eu quero fazer o meu também. João da Silva, sabe? Pô, e eu sou de uma escola que acho que antecede todos eles. Ontem foi muito engraçado, né, cara? Porque eu cheguei cansado demais, mas cheguei com vontade de comer uma macaxeira com uma carne de sol, com uma charque. Eu digo, pô, comi, fui pra casa, tomei banho, fui embora para o Zé do Pinho, para o ensaio de Estrela Brilhante. Aí troquei uma ideia com o Fabinho, com todo mundo. Pô, vamos pro Traga Vasilha. Eu cheguei no Traga Vasilha, no Recife Antigo, tava os caras velhos tocando aí. Marcelo Thompson, do Maracatu, Nação de Oxalá, disse, pô, canta algum aí, Garnizel. Eu digo, puta, vou cantar. Aí só peixei do fundo do baú. Aí tomei conta do barco, no final eu digo, pô, preciso ir embora, que amanhã eu tenho um serviço para fazer, um trabalho para fazer. E aí, pô, obrigado. Isso é um batuqueiro velho, vamos prestar homenagem. Isso para mim não é dinheiro que vai pagar, sabe? É reconhecimento. Sabe? E isso pra mim não é dinheiro que paga, sabe? Pra mim é tudo troca, cara. É tudo vivência, é tudo, sabe? E assim, Acesso muito tempo lá no Senegal? E assim, a primeira vez eu fiquei 15 dias, eu já fiquei 1 mês e meio, né? Eu acho o máximo que eu fiquei foi 1 mês e meio. Porque você tem que viver o país, né, cara? Então se vestir igual, comer com eles, orar com eles, partilhar às vezes da saudade de alguns, do sofrimento de alguns, adoecer junto. Né? Eu fiquei doente, acho que 2 ou 3 vezes no Senegal, por conta de água, né, cara? Então, assim, eu saía, né? Porque você vai pra África, os caras já nascem como seu. É de lá, né? Antes, né? Os caras já nascem com aquela parada, né? Não, né, bicho? Por mais que eu seja pobre, pô, fui criado com água de cacimba, pô. 2. Mas tu vai pra um país, sabe assim, que estrutura governamental não tem pros caras, né, bicho? Tem pros caras que são ministros, presidente, mas pra quem mora na periferia. Então, assim, eu ficava muito num lugar chamado Parcelle Unité 15. E aí é uma praia linda, ninguém entra na praia, cara. Tu não vê, é difícil. Mas tem uma explicação histórica, né, cara? Muito africano morreu afogado na travessia, né? Ou morreu no negreiro, né, no navio, né? Então isso ficou no psique de quem é de lá, né, cara? Então os caras ficam meio receosos. Mas na beira da praia, assim, é muita gente jogando futebol, luta senegalesa, jogando basquete, né? Diferente daqui, muito diferente, né, cara? Mas igual, muito igual também, né? Em cada esquina tu encontra um rosto parece fulano, parece ciclano, né? É muito louco isso, né? Pra ter ideia, cara, o que divide a gente é uma faixa de água, né, cara? Que é o Oceano Atlântico, né? Pra você ter ideia, a gente tá 4 horas e meia de voo de Recife pro Senegal, velho. Menos, acho que até menos. Aí eu tenho que passar 17 horas para chegar lá. Que eu saio do Recife, saio do Rio, vou para a Europa, da Europa eu desço para a África, sabe que isso é louco, né? Isso é muito louco. Mas não tem dinheiro que pague não, cara. O que é conhecimento, a troca, Eu tive lá em 2010, mas foi muito rápido. No FESMA? Foi no FESMA? Em Dakar mesmo. Foi em Dakar? Foi com o Marcel Salu que eu acompanhei. Pô, você foi tocar, eu tava lá, pô. Foi no FESMA. FESMA, pô. Eu tava lá, pô. Eu tava numa mesa, pô. Mas a gente tudo... Foi o Maracatu e depois o Marcel. Foi. Aí eu toquei no Maracatu e com o Marcel depois. E aí, pô, eu fui convidado do governo, né? Fui pra fazer uma mesa sobre diáspora, né? Falar sobre música, né? Sobre juventude, né? Juventude. Mas foi muito rápido, cara. Não deu nem pra gente sair de um canto, já ia, né? Foi o quê? Foi 5 dias nesse... Marcel é meu amigo. Não deu pra sentir no direito, não. E assim, o que eu aprendo lá, cara, eu repasso, cara. Inclusive ensinei pra eles também, né? Porque muita coisa chegou de um jeito aqui, foi mastigada, se tornou outra coisa, né, cara? Então, pô, pra ter ideia, eu coloquei os senegaleses pra cantar música de candomblé, pô.
Imagina, eu fui para um país que era 99,9% de muçulmano, pô. 1% é animista, católico e evangélico. Essa história de foto é verdade? Não? Como assim? De... Tira foto deles, dos muçulmanos, ele não. Não gosta porque acha que vai roubar os... como espirrar também. Quando você espirra também, né? Então, geralmente quando eles espirram, falar Ramadulilá. Porque eles acham que vão perder a alma, né, cara? Isso é muito, muito louco, né? Isso é muito parecido com a cultura indígena do Brasil, né, cara? Você já viu índio albino? Vi não. Já viu índio deficiente físico ou visual? Já viu gêmeos? Não tem, cara. São parecidos, né? Mas gêmeos... Então, não tem. Então, Boa eu acho que, observação. acho que as coisas são mutáveis, né, cara? E essa coisa de África, né, cara? Isso na minha cabeça todo dia, África. Eu sempre falo que a África é o futuro, e o futuro é agora, velho. Assim como o Brasil. A gente fica falando de futuro, o futuro é agora, bicho. O que a gente falou há 5 minutos atrás é passado. A gente tá agora, o futuro é agora, o que a gente tá vivendo, é eu e você aqui agora. É presente e futuro, saca? Que a gente tá falando de música, você tá falando que tem um trabalho para lançar, você falou no presente, mas o seu presente é um presente futuro, que vai acontecer agora. É meio louco, mas é um pensamento lógico. Vamos voltar um pouquinho, desculpa Vamos voltar, mas vamos voltar um pouquinho. Anteriormente você falou na participação da escola de samba Couro de Gato. Aqui em Limoeiro tinha uma Couro de Gato, é essa mesma escola também ou não? Não é, mas então, a minha família é de uma escola de samba em Camaragibe. Então vinha tocar aqui porque tinha uma Couro de Gato aqui. Isso em 80, isso há muito tempo atrás, cara, 1980, eu acho que até 70, cara, 70, 80. É uma pena que algumas escolas aqui, inclusive a Couro de Gato, elas deixaram de existir, deixaram de participar do carnaval. Do carnaval. Mas essa nota é interessante ser dita porque faz parte da história. E meu pai trabalhou aqui, né? Meu pai Carnal trabalhou aqui. Bom saber. Não é, tá muito próximo, né, cara? Camaragibe, Limoeiro é muito próximo, né? E a gente vive tão distante, né? Meu filho, por exemplo, tocou aqui tem 15 dias. Aqui na praça, aqui, com a banda dele. Foi no 15 dias. Não, terça-feira. Foi um mês atrás. Qual foi o evento? Terça sem lei. Ele tocou aqui. Terça sem lei. Então essa ponte já está existindo, entendeu? Vai ficar maior agora, com a gente aqui agora. Então, assim... E eu faço a divulgação da Terça Sem Lei. A primeira Terça Sem Lei que fez eu transmitir. A banda dele chama Mangue Boys. Mas vai mudar o nome daqui a pouco. Então... Massa, aí já tá seguindo a linhagem. E assim, muita coisa se perdeu também, né, cara? Na Mata Norte, do Sertão, muita coisa, sabe? Os próprios maracatus mesmo. Fiquei sabendo hoje que tinha um maracatu de baque solto, de baque virado em Belo Jardim. Bom Jardim, né? É mais próximo aqui, Bom Jardim. Olha só. Eu sabia que tinha um de muitos anos, 1800 de Brau, em Caruaru. Mas esse de Bom Jardim eu não sabia. No caso o Nação. De Nação, maracatu de Nação. Fiquei sabendo que em Brejinho tinha 2 casas de candomblé, de Jurema, né? De culto a Jurema. Eu não sei como é a relação aqui da população, né? Com as casas de matriz africana, se tem, se não tem. Tem, sim, existe uma convivência saudável. Existe uma convivência saudável. Perto da minha casa tem 3. Que bom. Em Tracunha tem um bocado. Jurema. Tem Jurema. Jurema e Umbanda. Jurema e Umbanda tem. Isso é bom. É bom saber isso. É bom saber isso. E fazem até na rua, eles fazem uma oferenda. Chega a fazer, vem fazendo canto, né? Não tem como fugir, né, cara? E o povo vai assistir. Hoje mesmo, né, quando eu tava no meu workshop, eu digo, como é que eu vou falar de percussão sem citar a religião? Eu vou ter que falar de religião. E principalmente de religião de matriz africana. Não tem como você fugir disso. Pô, vou dar aula de maracatu, não falar de candomblé. Não falou nada. Hein? Não falou nada.
Que uma coisa está intrínseca a outra. Lógico, não dá pra fugir disso, entendeu? E os meninos. Candomblé de rua, né? Hein? O maracatu, candomblé de rua. Porque a palavra afoxé foi criada no Pernambuco, né, cara? Não foi criada na Bahia. Mas. E afoxé é candomblé de rua, né, cara? Como maracatu. Aí eu fico perguntando, às vezes, tu fica cantando pra Exu, pra Ogum. Eu digo, cara, olha só, os evangélicos vão pra rua, faz a louvação dele. O católico passa na procissão cantando pra São Jorge, pra não sei quem. Por que eu não posso fazer pra mim? Porque maracatu é isso, cara, é candomblé de rua. Assim como os afoxés. Então, assim, cada um no seu quadrado, se respeitando. Acho, acima de todo respeito, né? Não é tolerar não, porque tolerar é pouco demais, É cara. religioso, né? É totalmente religioso, porque o mestre ele passa o quê? Passa, se não estou enganado, é 15 dias casto mesmo, sabe? Ali se resguardando para poder no carnaval brincar e não acontecer, tá protegido. E a história do azogue, né? Tem a bebida, Da bebida, né? Do culto. Então, tem todo esse recorte, né, cara, que não dá pra você fugir disso. tem a dama de passo, né, que segura A calunga, né? Então, Não é qualquer você pessoa. tá levando um ancestro ali, pô. Quem carrega a calunga e é uma figura que não pode fazer sexo durante os 3 dias de carnaval, não pode fumar nem beber. Quem toca o tambor mestre também não pode beber, sabe? Assim como os caras do maracatu de Baque Solto que levam a sua gola para benzer, para benzer, para ser benzida, né? Por que carrega um cravo? Né? Tem toda uma especificidade aquilo ali, toda uma história, né, cara? Então, assim, não dá pra gente fugir, sabe? Eu acho, a gente é muito, eu vou usar uma palavra, acho que o pernambucano é muito altaneiro, cara. Ele acredita demais no que faz. E nessa coisa de estar voltado com a religião, sabe? E com a religiosidade também. Porque nem todo mundo que toca maracatu segue a religião. Mas é religioso. Então, assim, não dá pra você fugir. A própria superstição, né? Então tem tanta coisa, cara, assim, sei lá, e assim, aí eu tô chegando, tô aqui hoje, tô em Limoeiro hoje, pô, imagina assim, em todo lugar, ou na Mata Norte, ou no Agreste Meridional, Setentrional, ou na região metropolitana do Recife, tivesse um espaço como esse aqui, de troca, de conhecimento, sabe? Eu acho que o que falta mesmo é oportunizar, sabe? Quem tá querendo fazer transformação, sabe? Seja ela com música, com teatro, com dança, com poesia. Mas é isso. Desde que haja troca, tudo é possível. Sim, não falo de troca financeira, entendeu? Não, uma troca de conhecimento. De conhecimento também. Não, e de respeito, né? Porque um espaço como esse aqui não pode se tornar um espaço ocioso, sabe? E aí eu sei que rola uma movimentação aqui. Tu chega em vários espaços de várias instituições, seja ela prefeitura ou do governo do estado, que tá ocioso, pô. Então deixa a galera se utilizar, ocupar o espaço, sabe? Você chega hoje na Europa, eu tava falando para ele hoje, que chega na Europa hoje, em quase toda a Europa, seja ela da parte ocidental e da parte oriental, existe squat, que são ocupações. Aí tu vai lá, tem computador, tem um Wi-Fi de graça, tem um lugar para fazer show. Isso aqui parece um squat. Quando eu falei até para ele, pô, isso é squat, cara. Sabe? Imagina só. Os espaços ociosos, as pessoas começaram a, sabe? Assim como houve a ocupação nas escolas. Vamos ocupar os espaços ociosos. Né? Vou te perguntar, quantas vezes tu foi no museu? Poucas vezes. Porque a gente não é muito habituado aí. A última agora foi só para deixar umas peças lá. Entendeu? A gente não é habituado aí em museu. Poucas Aí não vai aqui, mas quando tá na Europa, vai pagar $10, 15 euros para entrar no museu. E é importantíssimo. Tá ali, tá a nossa história. Que o ditado é errado, né? Quem gosta de coisa velha é museu, né? É coisa antiga. Né? Não falo em museu não, só me lembro do Museu do Rio. Exatamente. Eu tô falando por conta disso, né? Foi... O quanto de história se perdeu ali? O quanto de conhecimento se perdeu ali? A gente era o 5º maior museu em acervo do mundo. Mais de 2 milhões de peças. Sabe, o museu perdeu a cadeira do Adanazon. Você sabe quem foi Adanazon? Foi o 3º rei da dinastia
o Guesso, lá em Benin. Então, mas aí tem uma história louca, né? Porque aquela cadeira, dizem que é uma cadeira amaldiçoada, né? Porque ele mandou matar o irmão para assumir o lugar, né, cara? E de presente ele deu a cadeira para Dom Pedro. Você chega hoje lá no Benin, tem 11 cadeiras. Tá faltando um. Eu fico arrepiado. É justamente a cadeira que ele deu. A cadeira amaldiçoada. Tinha todo um acervo do Benin ali, do reino de Daomé, minha gente. Não é do reino do Benin, do reino de Daomé. Olha só. Foi Luzia, a gente perdeu Luzia, minha gente. A gente perdeu Luzia. Eu li que iam fazer uma reconstituição em 3D. Mas não é Luzia, né? Não é Luzia. Pode ser a irmã clonada dela, entendeu? Mas não é Luzia. Luzia ficou somente no nosso psique. Aí eu tocando com o Otto agora, as imagens são lindas do show, né? E aí tem uma hora que ele começa a falar e aparece a imagem de Luzia assim no fundo, assim. Puta, bicho, não tem que não chorar. Essa minha companheira que estuda lá no museu se acabou em lágrimas, que é lindo. A gente só tem ela na memória, acabou, bicho. Acabou. Enquanto isso, a galera continua construindo presídios, igrejas, né? Pontes. Ponte é importante, né? Porque ali tem uma ligação. Mas aí tem uma questão a parada da questão da mobilidade social, né? A mobilidade social, de você pegar uma bicicleta e não poder passar na ponte. Pra quê? Precisa de presídio, pra quê, cara? Precisa de escola, meu irmão. Educação é a base de tudo, cara. Sem ela, tu não vai chegar a lugar nenhum, cara. Conhecimento é bom, mas a educação é melhor ainda. Então... Muito bem, muito bem. Então... O cachê é com você. Faz o seguinte, manda um alô pro pessoal que vai ouvir, vai ver esse vídeo. É notícia. É notícia, Web TV. Pode mandar um alô. Então, primeiro... Não reclama, não. Tá, então, primeiro agradecer o convite do João. Né, eu tô fora do estado há cerca de 17 anos. E aí eu volto agora. Eu já vinha pentelhando o João, a gente já vinha conversando, a gente já tinha trabalhado junto no quilômetro de Castanhinho, lá em Garanhuns, que foi, acho que uma das coisas mais emocionantes que eu já tive na vida. Primeiro foi o nascimento dos meus filhos, mas ali foi um momento muito especial na nossa vida, né, João? A gente conseguiu quebrar com uma risca de um monte de gente que era contra que ia acontecer aquilo ali, e a gente bateu o pé, eu, João, a Valéria, e a gente fez acontecer, né? E numa comunidade que tem uma igreja na entrada, e a gente levou o Babalorixá Ivo da casa de Xambá, e foi absurdamente lindo. Todas as professoras da rede municipal, toda a gurizada inteira, os meninos inteiros de Castanhinho cantando para o Ogum, para o Oxum, para a Iemanjá, foi lindo, né? E agora eu estou aqui, em Limoeiro, né? Espero voltar, né? E eu acho que esse aqui é o primeiro contato, né? Vão acontecer outras vezes. Eu quero voltar para a gente fazer uma discussão com o meu filme mesmo. Eu queria muito passar o filme. São 2 filmes. O primeiro, O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, que foi feito em 2000, que é um documentário que conta a minha vida, a vida de outro jovem que saiu da mesma periferia, só que eu arrumei pela vida da música e ele pela vida do crime. Eu estou vivo aqui contando a minha história, né? Por isso que eu falo que eu contraria a estatística, tenho 47 hoje. E o segundo filme, que chama África no Horizonte, é Etnicidade, Música e Juventude, que é um filme que eu fiz com um prêmio que eu ganhei da Funarte, né? Prêmio de Arte Negra. E estamos aqui conversando aqui agora, né? Trocando essa ideia. Então eu queria dar um alô para todo mundo, para vocês prestarem atenção na página do Notícias, na Web TV, né? Frequentar aqui, vem conhecer o Plataforma Itinerante, que é maravilhoso, um espaço de troca, de conhecimento, sabe, de tudo, cara. Então, assim, e aqui em Limoeiro, cara, né? Porta é a Agreste Meridional, quase, né? Então, assim, muito obrigado pelo convite. Eu sempre
quando saio dos lugares, eu tenho 3 homens tatuados nas minhas costas. A manhã dizia, menino, como é que tu consegue correr com 3 homens nas costas? Eu tenho Malcolm X tatuado nas minhas costas, eu tenho Martin Luther King e Che Guevara. São figuras que representam a minha história, fazem parte da minha história, como o Zumbi, Aquatuna, Cotirene, Zeferina, João Cando, Antônio Conselheiro e tantos outros. Né? Malunguinho, com certeza. Malunguinho está comigo toda hora. Né? O Malcolm dizia uma frase, né, que era o seguinte: não dê outra face, acredite na autodefesa do jeito que for necessário. Revide, mas revide com inteligência, com música, com educação e com arte e cultura. Muito obrigado.